falando agora um pouco a respeito das ordens e das classes de um número natural, o que é que viria a ser as ordens de um número natural? Bem, essas ordens são as posições que cada algarismo vai ocupar em um número. Então, cada posição vai ter um valor diferente. A primeira ordem a gente vai chamar de unidade. A segunda ordem a gente vai chamar de dezena. A terceira ordem a gente vai chamar de setena. A quarta ordem a gente vai chamar de unidade de milhar. A quinta ordem de dezena de milhar. A sexta ordem de centena de milhar. A sétima ordem de unidade de milhão. A oitava ordem de dezena de milhão. A nona ordem de centena de milhão. A décima ordem de unidade de bilhão. A 11ª ordem de dezena de bilhão. A 12ª ordem de centena de bilhão. E assim continua sucessivamente. Eu trouxe apenas 12 ordens para vocês, porque essas daqui são as principais, mas continua sucessivamente. Aí, como exemplo, eu trouxe o número 3.482. Vamos verificar a ordem que cada um dos algarismos desse número ocupa. Então, aqui a gente tem o número 2. Aí, qual vai ser a ordem do número 2? Bem, vai ser a primeira ordem, que vai ser a ordem das unidades. A gente tem o número 8, que vai ocupar a segunda ordem, que vai ser a ordem das dezenas. A gente vai ter o número 4, que vai ser a terceira ordem, que vai ocupar a terceira ordem, que vai ser a ordem das centenas. E a gente vai ter o 3, que vai estar na quarta ordem, que vai representar a unidade de milhar. Bem, essas são as ordens de um número natural. Aí, se essa é a definição de ordem, as classes vão ter uma relação muito próxima com as ordens, porque as classes vão ser agrupamentos de 3 ordens. Então, as unidades dezenas e centenas vão formar a classe das unidades simples. As ordens das unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar vão formar, evidentemente, a classe dos milhares. As ordens de unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão vão formar a classe dos milhões. E as ordens das unidades de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão vão formar a classe dos bilhões. O conhecimento das ordens e das classes de um número natural vai ser um conhecimento muito importante para aprendermos a ler corretamente, não só ler, mas ler e escrever corretamente por extenso números naturais. Então, por exemplo, eu trouxe esses 2 números bem extensos para vocês. Aí, como é que eu vou fazer a leitura desses números? Para fazer a leitura desses números, eu tenho que organizar as suas respectivas classes. Aí, lembrem, as classes estão organizadas em grupos de 3. Então, de trás para frente, eu vou organizar os algarismos de cada um desses números em grupos de 3. Aí, como é que eu vou fazer essa organização? Colocando um pontinho a cada 3 algarismos. Então, eu vou colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui. A mesma coisa vale para o segundo número. Organizando os algarismos de 3 em 3, sempre de trás para frente, eu vou colocar um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Aí agora eu vou verificar a que classe cada um desses grupos de 3 algarismos pertence. Aí essa primeira classe vai corresponder à classe das unidades. Essa segunda classe vai corresponder à classe dos milhares. E essa última classe, que possui apenas um único algarismo, vai corresponder à classe dos milhões. Aí, partindo disso, eu consigo fazer a leitura desse número. Aí, qual número corresponde à classe dos milhões? 1. Então, eu vou ler isso aqui como sendo 1 milhão. Agora, parto para a próxima classe. A segunda classe é constituída por esse número aqui, 234. Então, eu vou escrever 234.
1.094. Aí, como esse grupo de algarismos pertence à classe dos milhares, eu vou ler 234.000. Aí, para finalizar, agora eu tenho os algarismos que correspondem à classe das unidades simples. Aí, que número é esse? 567. Então, juntando tudo, como é que eu leio esse número? 1.234.567. De maneira similar, a gente consegue fazer a leitura desse número de baixo. Mais uma vez, fazendo a organização das classes, a gente tem que esse primeiro grupo de algarismos pertence à classe das unidades simples. Esse segundo grupo vai pertencer à classe dos milhares e o último grupo vai pertencer à classe dos milhões. Aí, como é que eu vou ler? Bem, esse primeiro grupo aqui pertence à classe dos milhões. Aí, que número é esse? 999. Como pertence à classe dos milhões, então eu vou ler 999 milhões. Aí, o segundo grupo pertence à classe dos milhares. Aí, eu faço a leitura do número formado por esses três algarismos. Que número é esse? 999. Mas, como esse grupo pertence à classe dos milhares, eu vou ler 999.000. E para finalizar, eu tenho o grupo que pertence à classe das unidades simples. Aí, que número é esse? 999. Aí, fazendo a junção, como é que eu faço a leitura desse número? Esse número vai ser 999 milhões, 999.000 e 999.